Mahalila, esse nome significa grande diversão. Esse jogo também foi chamado de Gyan Chaupadi e também foi chamado de Mokshapatam, e é um jogo terapêutico que nos ajuda a tomar consciência do problema e das soluções para mover as energias enquanto a gente joga. Através da sincronia dos dados, a gente vai compreendendo como solucionar problemas e resolver situações. Oi, eu sou o Sandesh e esse é o Jogos da Alma. Toda semana a gente tem jogos de Mahalila. Vamos falar um pouquinho sobre as instruções e o funcionamento desse jogo? Como ele funciona? Então, primeira coisa é como é que o jogo começa. O jogo começa, o jogo vai utilizar dados e vai usar um tabuleiro e vai usar uma peça que representa você e a gente precisa combinar um começo, então você joga os dados. Para algumas pessoas a gente começa quando você tira 1 nos dados, ou 5 nos dados, ou 6 nos dados. A gente faz um número de tentativas e consegue essa autorização. Aí você pode mover sua peça para a casa número 1, ou 5, ou 6, dependendo do combinado no tabuleiro. E aí você vai se movendo pelas casas, seguindo as instruções de cada casa, subindo e descendo pelo tabuleiro, entendendo os problemas e as soluções. E como ele termina? Bem, o jogo termina também precisa ser combinado, Às vezes a gente tem um número de jogadas fixas, 6 jogadas, 12 jogadas, o número de jogadas que a gente definir, ou quando chega na casa 68 da consciência cósmica, que fala da presença de Vishnu. Esse jogo é um jogo Vedanta, é um jogo que considera muito essa energia de Vishnu dentro da cultura indiana, ou a gente também, quando cai 3 vezes na mesma casa, pode realmente sentir que terminou o jogo. A primeira linha do jogo fala das nossas feridas da infância, e essas feridas da infância são a base dos problemas. Pode ser que a base do nosso problema seja medo, ou violência, ou compensação, ou cuidar da saúde física, ou enganado, ou valorizado pelo desempenho, ou injustiçado, ou mimado demais, Esses são os nossos problemas básicos, que acabam gerando ilusão, ira, avareza, uma energia de dúvida, presunção, avidez, desejo, Só que também tem outras cartas do jogo, outras casas que vão falar exatamente de alinhamentos e desalinhamentos. Algumas energias sobem quando a gente está alinhado, desce quando está desalinhado. Tem casas que vão mostrar os 5 sentidos, casas que vão falar de olfato, de paladar, de tato, de audição, de visão, que estão na altura do coração da gente, como está utilizando essas energias para subir ou para descer as energias da vida, Também temos casas dos jogos que vão falar sobre os 4 elementos, o elemento que na cultura indiana são chamados de tattvas, Então a gente tem o elemento fogo, o elemento terra, o elemento ar, o elemento água, Também tem o akasha, que é toda a presença da criação, e também os mantras, os sons utilizados na criação, como o mais famoso, o mantra indiano, o mantra Om, Então todas essas frequências. Também tem casas que vão falar sobre Ganga, Yamuna e Sarasvati, que é a energia feminina, masculina e a energia do casamento dos dois, a energia de ternura, poder e essa energia mais neutra, Também tem casas no jogo que vão falar de inspirar, que é nutrir e invocar, expirar, que é eliminar e banir, e circular, essa energia que é inspira e expira, toda a respiração. Tem outras casas do jogo que vão falar os gunas, rajas, que são casas de movimento, satya, que são casas de verdade, por onde a energia sobe, e tamas, casa por onde a energia desce, casas que envenenam. Tem outras casas que vão falar de sim e de não, otimismo e pessimismo, positividade e negatividade. Casas que vão falar da própria Trimurti, a trindade de deuses, Brahma, Vishnu e Shiva, o deus da criação, da manutenção e o destruidor libertador, Tudo isso são casas do jogo, casas e centros de consciência. Essas casas todas são organizadas em linhas e colunas. 7 linhas que representam planos, ou chakras, que representam exatamente esses planos de existência, como o plano pessoal, os fundamentos da vida, o plano imaginário, da fantasia, o plano pessoal vermelho, imaginário laranja ou amarelo, o plano da ação, do karma pessoal, o plano do equilíbrio, da harmonia verde, o plano azul céu, com essa energia de conhecer a si mesmo, o plano azul escuro, de transformação, o plano violeta real e o plano abstrato branco. A gente também tem 10 serpentes, por onde a energia cai dentro do jogo e dentro da vida. Então, se por acaso a gente cai na energia da inveja, que tem por trás o ressentimento, a energia dos ciúmes, que tem por trás a carência, a energia das más companhias, que tem por trás a vaidade, a energia do desalinhamento,
enganamento que tem por trás o engano, a energia da ignorância que tem por trás a insatisfação, da manipulação que tem por trás a necessidade de purgar, né? O egoísmo que tem a raiva, o medo por trás, né? O pessimismo que tem esse vazio, a acomodação que também tem raiva e medo por trás, e o aterramento que tem essa inércia. Todos isso são representados por serpentes dentro do jogo, nagas dentro do jogo, que quando a gente cai numa dessas casas, a energia cai, o nosso peão, o nosso representante volta a casas, volta a planos, volta para partes mais densas do jogo, mais na base do jogo. Um jogo com essas 10 serpentes vão mostrando o que a gente está fazendo, por onde a gente está voltando atrás e tendo que passar várias vezes por aquele tipo de situação na vida para poder aprender com toda aquela situação, aprender com tudo aquilo que está nos estagnando, com tudo aquilo que está de alguma forma representando, né, uma ilusão, uma falta de realidade, uma falta de consciência, né, algo que a gente está escondendo de nós mesmos, a gente está se enganando, algo que não está consciente, que de alguma forma não está nos abrindo para a sincronicidade da vida, não nos está abrindo para essa energia de crescer, evoluir e desenvolver, alcançar sucesso e bons resultados. Mas o jogo não é feito só dessas serpentes que levam a energia para baixo, né? O jogo, além dessas serpentes, desses sistemas de auto-boicote, né, dessas dores e sofrimentos das nossas crianças interiores, né, das nossas dores profundas de alma, né, essa sensação de sentir muitas vezes mimado demais ou injustiçado, né, ou só valorizado quando desempenho, ou enganado, ou sempre comparado aos outros, ou muitas vezes com violência ou com medo, situações que a gente acaba passando. O jogo também tem, né, as 10 grandes curas, que são as 10 escadas. Ao longo da história do jogo, essas escadas foram muitas vezes substituídas por espadas ou por flechas, dependendo do tabuleiro que a gente está utilizando. E essas 10 espadas ou flechas são lugares para onde a energia está subindo, evoluindo, desenvolvendo. Como a escada da purificação, né, que nos dá mais poder na vida. A escada do perdão, que nos dá mais capacidade criativa. A escada da caridade, que nos leva até a energia do coração, do centramento e da presença. A escada da virtude, que nos dá mais otimismo. A escada do altruísmo, que ajuda a gente a manifestar ideias e projetos nesse mundo físico. A escada do alinhamento, que nos dá disciplina e habilidade de sustentar tudo que a gente está vivendo, fazendo. A escada do conhecimento, que nos abre para bênçãos e oportunidades. A escada da sabedoria, que nos dá força para fazer mudança e libertação. A escada da guiança, que nos dá uma energia de abundância e felicidade. E a escada da devoção, que ajuda a que tudo fique mais sincrônico na vida da gente. Além dessas 7 linhas e do plano divino, a gente também tem 9 colunas. E as 9 colunas são representadas, né, pelas divindades celestes, dentro dos planetas, né, dentro da astrologia védica. Os 5 planetas conhecidos, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, os 2 luminares, Sol e Lua, e cabeça e cauda do dragão, que na astrologia védica é conhecidos como Rahu e Ketu, e que vão trazendo as energias das colunas. Todo esse mapa vai nos mostrando como crescer, evoluir e desenvolver na vida através dessas 3 grandes forças de evolução. A gente pode aprender por amor, que isso chama, né, a energia, né, esse yoga da devoção. A gente pode crescer e evoluir por compreensão, por entendimento, né, que chama Vidya, que é exatamente essa yoga, essa sabedoria. E a gente também pode crescer, né, por karma, por ação e reação, vendo os resultados. São as 3 formas de estar crescendo e evoluindo na vida. Mahalila, a gente vai estar jogando ele todas as semanas. Sempre eu posto os jogos no canal Jogos da Alma, né, e no canal Sandesh Ferrari, né. Se inscreva, curte, compartilha. E cada vez que a gente joga, eu estou jogando para compreender a energia daquela semana, né. Bem-vindo aos Jogos da Alma, bem-vindo, né, a esse aprendizado de utilizar jogos como processo de autoconhecimento, evolução e desenvolvimento pessoal, né. Bem-vindo, e vamos rolar os dados, que a sincronia se apresente.